Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista. Estamos aqui em mais um vídeo pela Escola de Psicanálise de Curitiba e hoje o nosso tema é para falar sobre as fantasias. Apesar de um mecanismo de defesa, ela tem uma relação muito importante com a construção da nossa realidade. Vamos conversar sobre isso então? Como é que as fantasias acabam influenciando na nossa vida? Esse é o nosso tema de hoje e a gente vai conversar daqui a pouquinho, depois da vinheta. Vamos lá! Antes de entrar na construção de fato de como influencia na nossa vida, primeiro vamos entender o que seria a fantasia. Segundo a Elizabeth Roudinesco, no dicionário de psicanálise, o termo fantasia designa a vida imaginária do sujeito e a maneira como este representa a si mesmo, sua história ou a história de sua origem. Ou seja, a fantasia é uma construção psíquica a partir de tudo o que fomos vivendo e experimentando na nossa vida, que depois virá a compor a nossa realidade toda vez que se fizer necessário. A fantasia substitui uma realidade a qual nem sempre estamos sabendo viver. Ela é necessária para que a gente possa preencher algumas lacunas quando não conseguimos trazer a compreensão clara do que acontece na nossa realidade ou criar uma interpretação dessa realidade, trazendo um significado que nem sempre é o significado real. A fantasia acaba tendo um lugar muito importante na psicanálise, sendo um dos elementos que precisa ser compreendido a partir daquilo que vem do nosso inconsciente. Desde simples memórias, coisas que a gente foi lembrando do nosso passado, que foram guardados ali, a desejos reprimidos. Freud trouxe isso na história da psicanálise, porém, não foi alguém que se debruçou de fato no tema fantasia, mas foi extremamente importante para que outros autores assim fizessem. Mesmo assim, na história da psicanálise, Freud contribuiu muito com esse tema, definindo a fantasia como uma manifestação dos desejos inconscientes que, ao mesmo tempo, moldam a nossa realidade. Porém, Freud também pôde nos dizer que as fantasias tomam um espaço na nossa psique, definindo elementos da nossa realidade que não conseguimos lidar. Ela acaba substituindo conteúdos que deveriam ser melhor elaborados. Então, nós podemos entender a fantasia como algo extremamente necessário e não somente imaginativo. É uma construção significativa que tem um papel importante no funcionamento da nossa psique. Seguindo ainda num contexto freudiano, a psicanálise traz a fantasia como originária dos nossos desejos infantis, dos conflitos psíquicos que não foram resolvidos lá na nossa infância. A criança aprende a usar a fantasia como uma maneira de se gratificar substitutivamente quando a realidade não corresponde ao que ela realmente gostaria que acontecesse. Até mesmo nos sonhos, nós temos as fantasias. Freud chamava os sonhos de fantasias noturnas e dizia que eram realizações dos desejos reprimidos quando estamos dormindo. Mas quando estamos acordados, as fantasias acabam surgindo e substituindo alguma situação a qual ainda não conseguimos enfrentar. Ou seja, conteúdos que estão guardados ali que são perturbadores e que de alguma forma não foram resolvidos ainda. Se não houvesse a criação da fantasia, talvez a gente não conseguisse suportar essa realidade do jeito que ela é. Por isso a interpretação da fantasia também nos leva a uma compreensão daquilo que é simbólico. Logo, a fantasia serve para um equilíbrio interno entre a realidade e o nosso estado psíquico, já que a nossa realidade nem sempre vai corresponder àquilo que a gente gostaria que acontecesse. Ela vai ser utilizada para uma realização simbólica dos desejos que não podem ser vividos nessa realidade, e isso acaba trazendo um alívio temporário para as nossas angústias. A fantasia também vai proteger o ego contra a ansiedade e conflitos internos, ou seja, ela traz uma situação que na verdade não estamos conseguindo enfrentar nesse mundo externo. Transforma a nossa realidade com a construção de uma fantasia e isso faz com que as nossas angústias diminuam e promovam aí uma estabilidade emocional. É claro que isso também tem consequências, né? Porque essa realidade não é a verdadeira, mas é uma forma suficiente para aquele momento, é uma saída temporária para as nossas frustrações, para os nossos conflitos. Vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo do nosso dia a dia. Provavelmente você já passou por isso. Uma criança que fantasia em suas brincadeiras um super-herói pode estar representando aí em si a necessidade de ser cuidada ou de ser protegida. As fantasias desenvolvidas na infância
vão manter a criança longe dessas perturbações e de conteúdos do real. Aqui, real, eu estou falando no sentido do que Lacan trazia no sistema RSI, real, simbólico e imaginário. Lacan, com a sua teoria dos registros do real, simbólico e imaginário, contribuiu para essa compreensão ao destacar como as fantasias moldam o imaginário, influenciando a forma como nos relacionamos com o simbólico, que são as linguagens, as leis, as regras, as condições, e o real, aquilo que é impossível de simbolizar, o indizível, aquilo que não conseguimos trazer para a nossa consciência. Através das fantasias, uma criança consegue lidar melhor com as situações traumáticas ou dolorosas que ela teve. Acontece que quando isso não é trabalhado, as fantasias vão continuar sendo uma forma de fugir dessa realidade. Ao mesmo tempo que se foge da realidade, também ocorre uma influência da percepção do mundo que é o mundo externo, aquilo que nós estamos vivendo. Portanto, entendemos que a fantasia é uma forma de satisfação substitutiva que traz uma representação simbólica que se aproximaria do conteúdo do nosso inconsciente, mas que ao mesmo tempo mantém a frustração do desejo instintivo. Em outras palavras, enquanto eu continuar frustrando o desejo que vem do meu inconsciente, é porque eu estou mantendo uma fantasia que substitui o conteúdo original dessa satisfação. Eu me mantenho nessa frustração da satisfação do conteúdo original, mas encontro uma satisfação substitutiva a partir dos conteúdos gerados pela minha fantasia. É por isso que um processo de análise se torna tão importante no contexto dessas fantasias. Ele nos leva a compreender por que fantasiamos ao invés de encarar essa realidade que a gente tem, que nem sempre é tão confortável assim. Porém, não ter a percepção de qual conteúdo estamos nos referindo aí do nosso inconsciente, nem mesmo sabemos se ele é tão perturbador assim, tá? Mas para o nosso ego continuará sendo. Então, vamos manter aí a frustração da satisfação do desejo original, né, daquilo que foi reprimido, e encontrar uma satisfação que venha então a substituir, a aliviar temporariamente as nossas angústias a partir da fantasia criada na nossa psique. Através da análise, o analisante sim poderá se deparar com esses conteúdos fantasiosos e compreender o que de fato existe como conteúdo do real, do inconsciente. A fantasia também carrega aí conteúdos simbólicos que permite uma análise bem mais aprofundada daquilo que está vindo, e isso é importante para a gente poder compreender o que de fato a pessoa está passando. Então, em muitos contextos, não importa se aquilo que ela está falando é uma fantasia ou se é a realidade. O que importa é como ela está representando isso e como nós vamos interpretar esse lado simbólico. Daí sim, essa pessoa poder ter na sua consciência aquilo que era inconsciente. Entendemos que a fantasia é necessária, mas é a compreensão dos nossos conteúdos inconscientes que nos levam a viver de uma forma mais conectada com a nossa realidade, não mais nos frustrando diante das situações que nos deparamos. Enquanto não vivemos a nossa realidade, a frustração dos nossos desejos reprimidos continuará existindo, ou seja, vamos continuar nos frustrando, mas existirão as fantasias para compensar. Cabe a você decidir entre viver das fantasias ou viver a sua realidade, que nem sempre é tão fácil, mas é necessário encarar. Compreendeu melhor os efeitos da fantasia na nossa vida? Então, se você compreendeu, gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilha com outras pessoas, compartilha com seus pares e comenta aqui quais suas reflexões sobre esse assunto, quais suas reflexões sobre suas fantasias. Você é uma pessoa que fantasia demais? Você é uma pessoa que consegue encarar a sua realidade, lidar com aquilo que está acontecendo? Ou você acha que de vez em quando você não entende essa realidade de fato como ela é? Todos nós temos uma forma de ser e a fantasia faz parte da nossa vida. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.